O novo não... Bem, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes, lembrando que foi convocada a segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje, quinta-feira, 7 de julho, às 11 horas, com a seguinte ordem do dia. Propostas de emenda à Constituição números 11 e 15 de 2022. A apresentação de emendas e destaques e requerimentos procedimentais das matérias pautadas ocorrerá a partir das 9 horas do dia 7 de julho de 22. Tempo de líder, senhor presidente. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Como a gente viu aí, o Partido Novo chega a pedir o tempo de liderança, que é aquele tempo reservado ali para que os parlamentares possam se manifestar, mas o primeiro vice-presidente da Câmara, Lincoln Portela, ele diz, não, a sessão já foi encerrada. E por que isso precisava acontecer, gente? Como na comissão especial houve aquele pedido de vista para análise do relatório em relação à PEC, o relatório do deputado Danilo Forte, que foi apresentado para a PEC dos benefícios, houve o pedido de vista e pelo regimento da Câmara é necessário aguardar 2 sessões do plenário para que então ela possa ser votada na comissão. E aí, se não houvesse aquela sessão de mais cedo, não contaria o prazo regimental para que a comissão pudesse votar ontem mesmo. Então, a gente viu aí essa sessão relâmpago, né? Bom, gente, mas, na verdade, a gente também vai repercutir um pouquinho sobre, enfim, como foi o dia de ontem com o deputado federal Coronel Tadeu, ele que é da base do governo, né? Ele vai conversar aqui com a gente um pouquinho a respeito de como foi ali a tramitação da PEC e qual também é a expectativa da base governista para essa votação na semana que vem. Deputado, primeiramente, muito obrigada, desde já, pela participação aqui na Agenda do Poder. Muito bom dia para o senhor. E, deputado, como que o senhor avalia esse dia de ontem na Câmara, que acabou resultando aí nesse adiamento da votação da PEC? Bom dia. Bom dia, Larissa. Bom dia para todos os nossos espectadores. Ontem nós tentamos votar a PEC dos combustíveis, a PEC dos benefícios, mas, entretanto, faltou quórum, faltou muito pouco. O que aconteceu ontem foi que a sessão ela deveria ser híbrida, né? Nós dávamos a presença no plenário e depois teríamos a liberdade de votar pelo celular. E eu acredito que, pelo horário, acabou pegando muitos deputados no final da tarde voando para os seus estados, porque a sessão que teríamos essa votação, ela coincidiu com o horário que eu acredito que muitos deputados voaram para os estados e eles ficaram impossibilitados de poder fazer a votação. Então não deu um quórum razoável com confiança para conseguir 308 votos. Lembrando que é um projeto de emenda à Constituição e um projeto de emenda à Constituição exige esse quórum qualificado, 308 votos. Então, se você tem ali um quórum baixo, acredito eu que estava na casa dos 427 aproximadamente, é muito arriscado você votar e perder essa votação. E aí, todo esse projeto de ajuda aos brasileiros do governo Bolsonaro iria por água abaixo. Sim, e deputado, essa sessão foi remarcada, então convocada para a próxima terça-feira. Imagino aí que a base esteja articulada no sentido, então, de garantir esse quórum para a terça-feira, que a gente lembra, né, que logo depois já começa o recesso parlamentar. Então, como é que estão também esses trabalhos aí para garantir esse número suficiente de deputados no plenário na próxima terça-feira? Na terça-feira já é o dia tradicional onde todos os deputados precisam estar em Brasília, todos, sem exceção. Normalmente eu vou pela terça-feira de manhã ou na segunda-feira à noite. Então, terça, quarta e quinta seriam os dias de votação que costumeiramente nós temos feito. E na terça-feira eu acredito que não teremos nenhum problema, todos estarão lá. Nós temos não só a PEC, mas principalmente a LDO também, que vai definir o orçamento do ano que vem. E então essa presença, acredito eu que todos os líderes deverão ali dar um alô aos seus deputados para que não se atrasem, né, que compareçam mesmo. E como a gente vê nas semanas anteriores, essa terça-feira mesmo, eu, por exemplo, eu vi, se não me falha a memória, cerca de 503 ou 504 deputados presentes na sessão de terça e quarta-feira. Então, de terça-feira, eu acredito que não passa. A gente consegue realizar a votação da PEC
É uma votação que é realizada em 2 turnos, você tem uma primeira votação e aí, às vezes, no mesmo dia, dependendo do andamento da sessão, você consegue fazer o segundo turno, porque são 2 turnos, e aí vai para o Senado. Lembrando que o Senado também precisa votar. Me desculpe, no Senado já votou. Ela já veio do Senado para cá, então não precisa mais fazer a votação no Senado. Ela, passando na Câmara em 2 turnos, com 308 votos no mínimo, ela já praticamente vira a mudança da Constituição e é só marcar a promulgação. Sim, e deputado, só para a gente finalizar, né, existe o temor da base aliada de que algum trecho da PEC seja retirado, por exemplo, o trecho que inclusive prevê o decreto de emergência, existe algum temor nesse sentido? Não existe nenhum temor. Lembrando que se nós mexermos no texto, qualquer que seja, obrigatoriamente tem que voltar para o Senado. Então, a ideia é que não tenha esse retorno ao Senado Federal. Para isso, nós teremos que votar o texto original. Eu, inclusive, faço aqui uma ressalva, foi uma pena não ter sido incluído no Senado a questão dos motoristas de aplicativo. Poderíamos ter colocado eles também, porque eles são semelhantes aos motoristas de táxi, né? E os motoristas de táxi estão sendo beneficiados e os motoristas de aplicativo não. Então é algo para a gente pensar lá na frente. Lembrando a todos que essa PEC dos benefícios é uma medida que o governo Bolsonaro vem fazendo em função desse atípico momento que o Brasil e o mundo está vivendo. É importante destacar isso, né? O mundo todo está passando por muita dificuldade, uma alta de preços, inflação, e o Brasil está tentando conter isso de todas as formas, tentando ajudar o povo brasileiro de todas as formas. Por isso que o Auxílio Brasil, que é o novo programa de distribuição de renda do governo, ele sobe de 400 para 600 reais. Nós estamos dobrando o Vale Gás com mais 53 reais, isso vai permitir um botijão de gás a cada 2 meses para as famílias, o auxílio aos caminhoneiros de R$1.000 por mês até o final desse ano, até dezembro desse ano, e temos mais duas outras medidas, uma que envolve o combustível e outra principalmente que ajuda os idosos, que é uma transferência de 3,8 bilhões de reais aos estados e municípios, para que os idosos não tenham mais que pagar transporte público. Isso também pesa no bolso das famílias. Então, o governo ele vem fazendo o esforço possível e, nesse momento, essa conta toda dá em 41 bilhões de reais, que todo mundo fala que estoura o teto de gastos. Mas, muito provavelmente, nós teremos esse dinheiro em função da privatização da Eletrobras e também do aumento da arrecadação. Então, é possível até que isso nem chegue no teto de gastos, é possível, mas se chegar, é aquela hora que a gente tem que avançar no cheque especial para poder ajudar quem mais está precisando. Então, o governo Bolsonaro, tendo ciência dessa responsabilidade, apresentou essa PEC e nós, deputados responsáveis também com o momento, estamos aprovando. Ótimo. Deputado Coronel Thadeu, queria agradecer muito a participação do senhor aqui conosco. Também sempre deixo aqui o convite aberto para a semana que vem, enfim, para atualizar toda a tramitação, caso a PEC seja aprovada. Muito obrigada e ótima sexta-feira para o senhor. Obrigado, Larissa, e obrigado a todos que nos assistem. Bom, gente, hoje a gente